Olá, irmãos, bem-vindos à Escola Bíblica da Primeira Igreja Batista de Irajá para nós estudarmos juntos a boa palavra de Deus. O convite é que você inscreva-se no canal, ative as notificações e compartilhe os vídeos. E além, você pode nos seguir nas redes sociais, EBD, Igreja de Irajá e Missões Igreja de Irajá. Vamos orar? Graças te damos, ó Pai, por mais um precioso tempo de estudo da Tua Palavra. Consagramos esse tempo a Ti, pedindo que o Senhor fale diretamente aos nossos corações. Guia-nos durante todo o estudo. Assim nós oramos, em nome de Jesus. Amém. E nós seguimos estudando o tema Adoração. Utilizamos para isso a revista Compromisso, da editora Convicção. O título da lição de hoje, Adoradores em Harmonia. Livro de Números, capítulo 1, versos 1 e 2. Diz assim o texto: O Senhor falou a Moisés na tenda do encontro, no deserto Sinai, no primeiro dia do segundo mês do segundo ano, depois que os israelitas saíram do Egito. Ele disse: Façam um recenseamento de toda a comunidade de Israel pelos seus clãs e famílias, alistando todos os homens, um a um, pelo nome. O título do livro de Números está relacionado ao recenseamento que Deus ordena a Moisés. Isso nós vimos aqui nos versos 1 e 2 do seu capítulo 1. Já no texto hebraico, o seu significado aponta para no deserto, que é uma alusão ao ambiente de peregrinação do povo de Israel rumo a Canaã. Sobre esse recenseamento, seu objetivo está relacionado a 3 pontos. Primeiro, a defesa de possíveis inimigos que enfrentariam. Segundo, a organização social daquele povo. E ainda, a organização do culto. Deus escolhe seus ministros. Inicialmente, nós veremos aqui em Números a organização militar do povo de Israel. Por exemplo, o verso 3 do seu capítulo 1. Você e Arão contarão todos os homens que possam servir no exército, de 20 anos para cima, organizados segundo as suas divisões. Essa soma de todos os guerreiros de Israel, ela passou de 600 mil homens. Isso porque considerou apenas aqueles que eram acima de 20 anos de idade, ou seja, que estariam aptos para a guerra. Então, mulheres e crianças menores de 21 e os desvalidos não entraram nessa conta, o que nos leva a dimensionar que naquele momento o povo de Israel ele tinha pelo menos 2 milhões de pessoas. E dentre esse exército contado, nós vemos que Deus dá grande importância aos adoradores. Serão 9 capítulos que vão tratar de instruções atinentes aos levitas, que eram encarregados dos afazeres do culto, e ainda que esse grupo fosse apenas de 22 mil homens dentro de todo aquele contexto. Bom, Números capítulo 3, verso 15. Conte os levitas pelas suas famílias e clãs. Serão contados todos os do sexo masculino de 1 mês de idade para cima. Então, uma observação aqui muito importante sobre esse recenseamento dos levitas é que as crianças a partir de 1 mês de idade já estavam sendo contadas. Isso nos mostra a importância da criança no culto. Desde pequenos, os levitas que eram crianças já eram contados. Então elas devem ser ensinadas e valorizadas desde a mais tenra idade, pois são preciosas adoradoras aos olhos do Senhor. Mateus capítulo 21, verso 16, diz assim: E lhe perguntaram: Não estás ouvindo o que essas crianças estão dizendo? Respondeu Jesus: Sim, vocês nunca leram: dos lábios das crianças e dos recém-nascidos suscitaste o perfeito louvor? Deus disciplina seus ministros. É interessante nós percebermos que por todo o Pentateuco há um cuidado do Senhor com a disciplina do povo, a começar pelos seus líderes. Naquele momento havia ali uma organização estabelecida por Deus, de modo que eles estavam acampados ou em marcha, mas sempre eles tinham um padrão a seguir. Sempre havia algo organizado. Números capítulo 2, verso 34. Assim os israelitas fizeram tudo que o Senhor tinha ordenado a Moisés. Eles acamparam junto às suas bandeiras e depois partiram, cada um com o seu clã e com sua família.
Assim também era na hora de consagrar as ofertas. O verso 11 do capítulo 7 do livro de Números. Pois o Senhor tinha dito a Moisés: cada dia um líder deverá trazer a sua oferta para a dedicação do altar. Mas algumas novidades estão sendo acrescentadas às prescrições do povo. Por exemplo, no tocante à Páscoa, o que se achasse em viagem ou desqualificado na época da celebração poderia sim celebrar a Páscoa no mês seguinte, observando as mesmas condições anteriores. Números capítulo 9, versos 10, 11 e 14. Diz assim o texto: diga o seguinte aos israelitas: quando algum de vocês ou dos seus descendentes se tornar impuro por tocar algum cadáver ou estiver distante por motivo de viagem, ainda assim poderá celebrar a Páscoa do Senhor. Deverão celebrá-la no dia 14 do segundo mês, ao pôr do sol. Comerão o cordeiro com pães sem fermento e com ervas amargas. Um estrangeiro residente entre vocês que queira celebrar a Páscoa do Senhor deverá fazê-lo de acordo com as leis e ordenanças da Páscoa. Vocês terão as mesmas leis para o estrangeiro e para o natural da terra. Outro ponto aqui interessante refere-se àquele que deliberadamente, ou seja, sem um motivo legal, desejasse abster-se da participação na Páscoa. Números capítulo 9, verso 13. Se, porém, um homem estiver puro e não estiver distante por motivo de viagem e ainda assim não celebrar a Páscoa, ele será eliminado do meio do povo, porque não apresentou a oferta do Senhor na ocasião própria. Ele sofrerá as consequências do seu pecado. Então, o deixar de participar da adoração da Páscoa simplesmente por não querer participar era algo muito sério. E no capítulo 10, versos de 1 a 10, nós veremos a instituição de instrumentos musicais, que no caso são aqui 2 trombetas para a convocação do povo. O toque de apenas uma trombeta estaria convocando apenas os líderes, e o toque das 2 instruiria a partida do povo em sua peregrinação. As trombetas elas também eram tocadas em momentos especiais, nas festas e também nos sacrifícios. Números capítulo 10, verso 10. Também em seus dias festivos, nas festas fixas e no primeiro dia de cada mês, vocês deverão tocar as cornetas por ocasião dos seus holocaustos e das suas ofertas de comunhão, e elas serão um memorial em favor de vocês perante o seu Deus. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Deus comunga com seus ministros. Números capítulo 7, verso 89. Quando entrava na tenda do encontro para falar com o Senhor, Moisés ouvia a voz que lhe falava do meio dos 2 querubins, de cima da tampa da Arca da Aliança. Era assim que o Senhor falava com ele. A comunhão do Senhor com o seu povo era refletida na sua voz ouvida através de seu servo Moisés. Ela era uma resposta à fidelidade do povo em obedecer cada detalhe das instruções dadas por Deus. Quanto a nós hoje, nós temos o Calvário como o substituto daquele local de sacrifício das ofertas. Hebreus capítulo 9, versos 11 e 12. Quando Cristo veio como sumo sacerdote dos benefícios agora presentes, ele adentrou o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por homem, isto é, não pertencente a esta criação, não por meio de sangue de bodes e novilhos, mas pelo seu próprio sangue. Ele entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas, e obteve eterna redenção. Então, os crentes devem entregar-se totalmente ao Senhor como uma resposta à sua graça. Irmãos, hoje nós vimos que o adorador ele não deve agir simplesmente como lhe convém, mas deve adorar observando as instruções da palavra de Deus. Outro ponto aqui que é importante ressaltar é que as expressões de adoração elas vão muito além do que simplesmente música, pois a igreja ela não pode permanecer alheia às inevitáveis mudanças do pensamento humano. Sim, mas nós temos que estar antenados, ligados a todas as formas possíveis de adoração. Mas nós devemos provar também todas as coisas e ficar com o que realmente é bom. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 21.
ponham à prova todas as coisas e fiquem com o que é bom. E finalmente, então, assim como em Números as trombetas elas eram usadas para a convocação do povo, chegará o dia que a trombeta final soará como uma convocação para todos os adoradores do Senhor. Mateus capítulo 24, verso 30. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as nações da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu com poder e grande glória. Ele enviará os seus anjos com grande som de trombeta, e estes reunirão os seus eleitos dos quatro ventos de uma a outra extremidade dos céus. E ainda 1 Coríntios capítulo 15, verso 52. No momento, no abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, pois a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Que o Senhor abençoe a sua palavra aos nossos corações. Vamos orar mais uma vez. Graças te damos, ó Pai, pela tua palavra aos nossos corações. O nosso desejo é de caminharmos debaixo da tua graça, guiados pela tua poderosa mão. Nosso desejo é sermos achados quando o Senhor nos convocar, dignos, ó Pai, como verdadeiros adoradores que te adoram unicamente. Faz assim com nossas vidas, com nossas famílias, sobre as quais nós pedimos a tua bênção. E assim nós oramos, te dando toda a honra e toda a glória. Em nome de Jesus. Amém. E se você gostaria de enviar sua dúvida ou comentário sobre a lição de hoje, você pode fazer isso através do e-mail ou das redes sociais. Não se esqueça de inscrever-se no canal, ativar as notificações e compartilhar os vídeos, além de seguir as redes sociais. EBD, Igreja de Irajá e Missões Igreja de Irajá. Muito obrigado por você que acompanha a Escola Bíblica da Primeira Igreja Batista de Irajá. Lembre-se, leia, estude, entenda a Bíblia. Tua graça me alcançou, pra ti quero viver, compartilhar do teu grande amor. O que podemos ser na vida de alguém depende tão somente de nós. Se eu não for, quem irá? Se eu não estender as mãos, quem o fará? Me envolver, me entregar e dizer ao mundo que Jesus voltará, até que ele venha, até que ele venha. Cristo é a esperança que ao mundo vou levar, até que ele venha, até que ele venha.
nele há perdão, só nele